Gálatas capítulo 5. Amém? Quando você abre aí, eu vou ler dois textos que não estavam na ordem daquilo que eu tinha me prontificado a compartilhar. Porque semana passada a gente começou a compartilhar uma compreensão sobre uma consciência da nossa natureza. Falamos algumas coisas, e algumas das coisas falamos de forma bem superficial, outras um pouco, porque nosso desejo sempre aqui com todos os irmãos é despertar você a aprender, despertar você a estudar, despertar você a procurar. Um dos grandes erros que nós crentes praticamos nesse dia é simplesmente nós nos contentarmos com aquilo que ouvimos nos púlpitos das nossas igrejas. Nós ouvimos e tá bom, ninguém confere mais nada, ninguém testa mais nada, ninguém quer provar mais nada. Tá bom, se o pastor falou, tá bom. Irmãos, é um tempo que mais da metade, segundo a palavra, perdoe-me a forma exagerada da expressão, ok? Mas é bíblico. Nós vivemos num tempo onde mais de 50% dos líderes de igreja, mais de 50% dos pastores são falsos profetas. Porque a Bíblia diz que nos últimos dias, muitos, e toda vez que o termo muito é usado no Novo Testamento, ele fala acima da metade. Então, e eu não estou te dando um parâmetro de julgamento para você começar a fazer uma seleção na nossa cidade ou por onde você passa e dizer, esse é de Deus e esse não é de Deus. O que você tem que ter certeza é que você é de Deus. O restante você não se preocupa. Se você está em Deus e é de Deus, o resto cada um vai dar conta de si. Mas no tempo de hoje, mais da metade dos líderes hoje são conduzidos por algum tipo de engano, ou mesmo pelo Deus chamado ventre. São, como Judas fala, são nuvens sem água, pastores que apacentam a si mesmos. Então é um tempo onde que até falar isso é perigoso, porque nos traz, e isso é um desejo que eu tenho, nos traz a uma observação um pouco mais cuidadosa com a nossa própria pessoa, né? E é por isso que eu falo também, para que você observe, porque às vezes você simplesmente, pastor, é legal, o senhor falou, tá bom, porque aqui nós criamos vínculos muito positivos, temos vínculos de família, vínculos de amizade, temos vínculos, nós temos aliança, né? Grande parte dos irmãos que congregam, estão conosco, são irmãos que fizeram aliança, que já descobriram parte das nossas, porque nem todas vocês descobriram ainda, mas parte das nossas deficiências, das nossas falhas, das nossas iniquidades. Então ninguém está aqui congregando no Centro de Comunhão Cristã porque descobriram que o pastor Rafael é um homem de Deus perfeito. Se fosse, você estava lascado, porque não há perfeição em mim, não há perfeição em nós. Nós estamos aqui buscando conhecer a Deus e sermos transformados à sua imagem dia após dia. É o nosso grande desejo. O nosso maior objetivo é sermos construídos pela palavra, sermos construídos pela verdade eterna. Só que nós temos que estar atentos, porque são muitas informações hoje com o advento da internet. Obrigado. Com essa realidade que nós temos agora, eu e minha esposa estávamos assistindo alguns vídeos. Ela ia compartilhar, eu disse para compartilhar depois, vai ser compartilhado alguns vídeos que nós assistimos, que é bem assustador os vídeos que nós assistimos, coisas maravilhosas assim, que parece que o filho do cão está aí nas portas já, e aquele negócio eu acho o máximo, sabe? Quando você ouve, é claro que nós não nos alegramos com as dores, irmãos, não é isso. Eu não quero que você entenda que nós temos um pouco de sadismo, não é isso. Mas quando você ouve, quando terremotos, guerras e as coisas que vão acontecendo, elas estão se cumprindo, você tem certeza que a palavra de Deus não volta vazia, e ela vai se cumprir até o final, na sua totalidade. Irmãos, eu não sei, que nós temos aqui os agrônomos, tem mais o Nilo que trabalha que sabe do envolvimento de lavoura, mais algum irmão que pode me informar. Quando foi, nos últimos 40 anos, que se ouviu falar com chuvas sequenciais, contínuas, acima de 100 milímetros, como tem acontecido no Brasil esse ano? Que agora, semana passada, deu 100 e pouquinho aqui na cidade de novo.
né? Era uma chuva que a gente espera 30 milímetros, 20 milímetros, para já dar aquela aguaceira. Mas agora tem sido comum chuvas acima de 100 milímetros. E as chuvas acima de 100 milímetros não tem bueiro no mundo que dê conta de dar vazão para uma água dessa. Então são sinais que a natureza está dando do cumprimento da vontade de Deus dos dias em que nós vivemos. O problema é o que nós temos feito das nossas vidas nesses dias. E eu queria ler 2 textos de Gálatas e depois eu quero ver, eu acredito que o Espírito Santo vai me ajudar. Porque semana passada eu queria ter dado continuação numa parte daquilo que eu comecei a falar e eu quero que o Senhor me ajude, se Ele assim também quiser. Que a gente entenda um pouco mais desse processo. Para que você nessa caminhada, nesses dias, não seja pego como Davi foi, nós falamos no início, como alguém distraído que não sabe o que está acontecendo. Nós sabemos que na parte de Deus, naquilo que Deus está fazendo, muitas coisas Deus está fazendo nesses dias. Deus tem feito grandes ajuntamentos, Deus tem dado permissão para o povo dele se agrupar, se reunir, se conhecer. Hoje nunca, quando que a gente ia imaginar que nós teríamos hoje, há 20 anos atrás, 20 e poucos anos atrás, quando eu me converti, havia uma expectativa no nosso coração, quando os missionários, a qual hoje, esses dias nós não fizemos ainda, a culpa é do guia agora, não é minha, certo? A gente disse que vai fazer outro gasofilácio aqui, que tem um gasofilácio que vai ser feito só para as missões. Por quê? Porque parte da arrecadação da igreja, todo domingo, parte da arrecadação que entra no gasofilácio, ou que é entregue para mim, ou para os irmãos que separam as finanças, parte desse dinheiro é tirado e é investido nas missões. Nós nos voltamos esse período a principalmente 4 pastores, amigos, pessoas da casa, pessoas de intimidade, pessoas que nós já comemos, já nos relacionamos há algum tempo. A maioria deles a gente já conhece há mais de 20 anos, mas são 4 pastores que vivem a intensidade do evangelho que eles receberam em algum lugar que eu e você não iríamos. Pelo menos eu acredito, porque se fôssemos já estaríamos lá, mas eles foram. Então nós temos o pastor Osnei, que agora ele mandou uma mensagem essa semana que ele está indo para uma outra, eu acho que eu compartilhei no grupo da igreja, não sei, mas um outro país da África que ele está entrando. Mas ele já teve em Moçambique, já teve na Tanzânia, já teve em não sei aonde, agora ele está indo para outro lugar, fazendo outra base. Temos a pastora Marli, que mora em Moçambique, mas está se mudando de volta para o Guiné-Bissau com um projeto de abrir de no mínimo 2 a 3 escolas nas ilhas daquele arquipélago da Guiné. Então ela já fez isso no passado, ela está voltando para lá. Inclusive me ajude a orar, porque ela precisa casar. Ela vai ouvir isso que eu estou falando depois, mas daí ela precisa casar. Ela já disse que quer casar, ela está chegando no Zenta e vai ficar mais difícil, né? Então ela precisa de um homem que tenha nascido mais homem que os outros. Enfim, e aí para morar com ela lá, né? Nós investimos financeiramente, oração e relacionamento com o pastor Éder. Por isso que nós temos uma atividade muito poderosa que vai acontecer em julho, que é aqui nas aldeias indígenas. E nós ajudamos, fazemos parte também com o pastor Silvio. Então toda semana, cada semana, numa sequência de 4 semanas. Aí agora adotamos também o instituto, como é que é o nome do instituto do Ney? Relacionamento em Santidade. Nós adotamos eles como investidores deles, né? A partir da semana passada. Pastor, mas o dinheiro está sobrando? Não, mas eu preciso semear, porque se não semeia nunca chega. Então nós selecionamos alguns e a gente vai por fé. Então toda semana nós mandamos uma semana, por exemplo, essa semana nós mandamos para o Éder. Agora essa semana as ofertas que entram, então você que já tem uma oferta para dar essa semana, entregue, não demore para entregar, porque parte dela já é direcionada. Essa semana vai para Marli. O pastor Éder foi essa semana, agora é a Marli. Na outra semana é o pastor Silvio, na outra semana é o Osnei. E uma vez por mês a gente se comprometeu de mandar uma oferta para o Ney e para a sua equipe, daquele pessoal que veio. Enfim, só que nós vamos fazer outro gasofilácio, que além daquilo que você entrega, que é o seu dízimo e a sua oferta na casa do tesouro, você vai ter uma oportunidade de colocar, e todo esse dinheiro que entrar, que eu acredito que vai ser muito em nome de Jesus, que você vai ter muito dinheiro para botar nessa caixinha das missões, em nome de Jesus. Você não crê que você vai ter dinheiro para botar?
Que bom, Jesus. Ninguém mais é avarento aqui, ninguém quer mais dinheiro, não quer mais nada. Não, pastor, eu não sou avarento, mas eu quero dinheiro. Então pega aí que pode ser para você. Quem não é avarento pode ter muito dinheiro. Quem é avarento com pouco dinheiro já se perde. Então, e nós vamos fazer, e você vai poder fazer uma oferta separada, específica, e que essa oferta ela vai ser fracionada em 4. Toda essa oferta desse gasofilácio separado vai ter uma chave toda semana ou mês. A gente vai deixar para deixar um mês para ficar mais empolgante, né? Porque se for semanal, aleluia. E nós vamos fracionar em 4 e vamos mandar para essas 4 linhas de missões que desde o ano passado eu venho trabalhando com alguns pastores para eles assumirem a responsabilidade com essas sementes humanas que foram lançadas por Primavera. Esses 4 homens, essas 4 famílias foram lançadas pela nossa terra para tocar nações, povos, tribos, línguas. E a igreja da cidade é uma ou outra que de vez em quando lembra e manda um presentinho, só para lembrar deles, para até que quando eles venham aqui possam visitar suas congregações. Mas graças a Deus que Deus é fiel com eles, Deus nunca falhou com eles. Mas nós queremos, e eu fiz um comprometimento com eles, da minha vida, da minha casa, da minha família, e fiz um comprometimento da congregação, enquanto eu for pastor dessa igreja, de ela ser participante com eles, nisso que eles estão fazendo. O pastor Silvio, não precisa nem falar do trabalho dele. O Osnei, então, quando você olha hoje, ele já construiu 3 escolas, sem contar quantas bases de preparação de obreiro ele já fez naquele continente africano, né? Então, e o Éder, eu digo que o Éder, ele é alguém que não é desse mundo. Por que, pastor, você fala isso? É porque você não deu valor para o pastor Éder o quanto ele tem ainda. Porque você não tem coragem de ficar uma semana que você liga para lá onde você está, ele está na aldeia. Fazendo o quê? Tirando madeira. Para fazer o quê? Construir um chalé, alguma coisa para um índio. Ah, que o pastor Éder está na aldeia, fazendo o quê? Plantando mandioca. Para quê? Para os índios não morrer de fome. Né? Mas Deus não cuida deles, está cuidando. A vida do pastor Éder é um cuidado sobre os índios naquele lugar. Então, assim, de todos são especiais, mas ele, apesar da nossa amizade, é alguém que veio aqui para a África brasileira, está aqui do nosso lado, e a gente não olha. A gente olha as atrocidades, as aberrações que estão acontecendo perto da gente com esses índios que foram marginalizados. Mas lá dentro, quando você vai lá, dos irmãos que já foram, você sabe que é diferente. Você olha para os marginalizados de dentro da nossa cidade, você já não consegue ter uma aversão. Surge de dentro do nosso coração uma compaixão. Então, uma das coisas que eu posso pedir para os irmãos é que os irmãos orem por eles. Orem bastante por eles, de preferência todos os dias nas suas orações, lembrem deles. Paulo falava que diante do Senhor, quando ele orava ao Senhor, ele lembrava todos os dias dos irmãos, para que os irmãos fossem guardados, supridos na vontade de Deus. Então orem pelo pastor Éder e sua família, pela pastora Marli, pelo pastor Silvio e sua família, e pelo pastor Osnei, e pelos líderes e missionários que eu acredito que um dia ainda vão sair daqui, né? Que vão se levantar desse lugar e vão dizer: ó, para onde que dá para ir, pastor? Os índios eu não amo muito, mas dá para mim ver uns pretinhos lá na África. Vai, irmão, vai lá ver os irmãozinhos pretinhos, vai ver os irmãozinhos de outra cor lá no outro lado, os marronzinhos não sei aonde, os amarelos no Japão. Enfim, você se move naquilo que Deus quer fazer. Amém? Então eu só queria falar isso, que quando você participa daqui, não só o mantimento dessa casa, mantimento, ainda que nós usamos de forma, e um dia isso vai mudar. O dinheiro não é para manutenção, mas nós usamos para manutenção, ele é só para mantimento. E eu quero transformar isso o mais rápido possível, porque enquanto nós não trabalhamos com a Boaz, e essa semana nós vamos definir num bate-papo com alguns irmãos o rumo definitivo da Boaz. Nós compramos uma chácara com um objetivo, e esse objetivo não pode ser, ele é a serviço do reino. Então nós não vamos ter uma chácara lá para o Tatal matar uma cobra por semana, né? Os irmãos podem visitar o Tatal, ajudar a matar a cobra lá, né? Que ele matou. Tem cobra lá, pastor? Tem cobra lá também, né? E outros bichinhos também tem lá, né? Mas é dentro da cidade, irmão. Você pode ir lá ver, pode ir lá ajudar, pode ir lá pedir para Carol um maracujá para ficar calmo. Você viu como a Carol tá calma? Ela toma maracujá de manhã, de tarde e de noite, né, Carol? Lá que é uma plantação. Eu cheguei lá essa semana, ela estava lá cuidando do maracujá, da cerola. Enfim, nós vamos definir algumas coisas dela, porque ainda que falte, está chegando no fim,
né? Falta muito, mas é o fim para nós pagarmos ela. Vamos para a Bíblia, né? Aleluia. Gálatas capítulo 5, verso 9. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Se você puder circular esse texto aí na sua Bíblia, para que você medite nele vários dias, de várias maneiras, você atente para esse texto. Gálatas 5, verso 9, diz assim: um pouco de fermento leveda toda a massa. Por que começar com esse texto, pastor? Porque semana passada nós começamos a falar de uma característica natural, de informações naturais que nós carregamos, que chama-se DNA. E nós temos tanto o DNA natural, que é a nossa carne, a herança que nós recebemos dos nossos pais, assim como temos também o nosso DNA espiritual, que como na mesma forma que a carne vem com várias informações não tão positivas, o DNA espiritual também vem com informações bastante distorcidas, que é a herança que nós vemos recebendo. E esse DNA só pode ser transformado quando a natureza de Deus é plantada dentro de nós. Semana passada eu não usei o termo, mas hoje eu vou usar um pouco mais. Quando um homem vive com uma mulher, quando os dois são casados, também já citamos em uma outra oportunidade aqui. Hoje você pode procurar, inclusive, em sites de fertilidade, em sites de informação genética. Toda vez que há uma união conjugal, um casamento, um homem e uma mulher, quando eles têm a sua aliança renovada, uma aliança renovada de um homem e de uma mulher, é feita no seu ato de intimidade. Toda vez que o homem e uma mulher, eles se reúnem para praticar a sua intimidade, eles estão renovando as suas alianças e os seus votos de casamento. Por quê? Porque a ação de intimidade é um pacto de sangue. Porque toda vez que eles terminam o coito, daí eu estou falando um pouquinho mais tranquilo por causa das crianças, ok? Porque eu sei que as crianças são muito espertas e elas no outro dia perguntam e alguns pais ficam sem saber como responder. Então você, né, pastor, eu não entendi nada que o senhor falou. Depois pergunta para os universitários que você consegue. Mas enquanto isso você vai absorvendo aquilo que nós estamos falando. Então nessa intimidade, quando o homem libera a sua semente dentro da mulher, e essa é uma porção do seu sangue, esse pacto é renovado toda vez que isso acontece. E biologicamente esse sangue, essa semente, ele vai tomando as entranhas da mulher, até que isso faça parte da sua estrutura existencial. Hoje, se uma mulher que é casada há algum tempo for fazer um exame de DNA e ela buscar dentro daquela... Esqueci o nome, eu estou lembrando o nome que eu ouvi do pastor falar. Qual que é o nome do material de forma mais científica que tem dentro do osso, que eu ia chamar de tutano? Como que é o nome do... Não, mas a medula é a parte mais macia que tem em cima na cabeça do osso. Mas no meio do osso é o tutano, irmão. Quando você quebra aquele ossinho de galinha que você vai mordendo e roendo, aquela coisinha preta que tem lá no meio, aquela coisinha escura. Aquele tutaninho ali, quando você tira a amostra daquilo de uma mulher casada e ele retira a informação do DNA e tira do homem, vários traços já são encontrados, porque a semente do homem vai tomando a natureza da mulher para que a palavra se cumpra, que eles se tornam uma só carne. Tanto é que a comprovação, a testificação da unidade de um homem e de uma mulher é quando um filho nasce, porque aí os dois DNA se fundem de tal maneira que surge os filhos, e esses filhos são a especificação, a confirmação, né, o selo de que os dois se tornaram um na expressão da construção da família. Todos nós vivemos dessa forma, e nós temos essa informação quando viemos de casa, trazemos as informações na nossa genética, nesse DNA, tanto natural quanto espiritual. Você já viu o medo que as famílias têm, por exemplo, de quando começa a descobrir o histórico, ainda que isso possa ser contestado, mas quando começa a história de bisavó teve uma enfermidade, a avó teve uma enfermidade, a mãe teve o pai uma enfermidade, a pessoa já fica esperando, eu sou o próximo da fila. Por quê? Porque já sabe que há uma hereditariedade, uma visitação de herança, porque vem uma informação. Quando nós olhamos para as pessoas hoje que nascem com algum tipo
de especialidade, seja ela qual for, ela já é uma visitação de uma distorção ou de uma informação alterada de um DNA da vida de uma pessoa. Tanto é que a gente hoje até tenta justificar pelos cruzamentos de sangue. Aí agora acho que eu vou falar errado, mas me corrija por favor. Quando o sangue do tipo A se reúne com o tipo B, né, O, né? Tem que haver uma injeção para que não haja uma coagulação, uma coisa assim, né? Negativo com positivo. Os fatores, quando reúne dá problema, tem que ter uma intervenção médica, uma intervenção química, para que não haja uma manifestação maior de uma mistura. Isso nunca houve. Só que por causa do pecado, da iniquidade, isso foi se prolongando e foi se estendendo de tal maneira que nós conseguimos ver de várias maneiras isso sendo manifestado de forma negativa na vida da existência humana. Nós podemos ver quando Jesus foi curar aquele cego na porta do templo, perguntaram para Jesus, quem que pecou? Jesus disse, nenhum deles, porque era de consciência, era de entendimento. Ainda que o pai, como Êxodo capítulo 24, 25, se não me engano, diz que os filhos não morrerão pelo pecado do pai, nem os pais morrerão pelos pecados dos filhos, mas há uma visitação da iniquidade. Não tem como não sair uma sequência, porque é herança. Os filhos serão benditos. A própria bênção vem lá de Abraão, e a sua descendência será bendita. Nós somos benditos por causa da promessa com Abraão. Em tudo há uma hereditariedade, há uma transferência hereditária de pai para filho, e assim sucessivamente as coisas vão acontecendo. Só que nessa caminhada, as iniquidades elas vêm se manifestando de várias formas. São manifestas seja no corpo físico, corpo, enfim, muitas coisas estão acontecendo no nosso meio, e às vezes nós queremos perguntar para Deus por que de algumas anomalias, em vez de dizer, Deus me perdoa, porque os meus pais pecaram, os meus avós pecaram e eu pequei, e que os meus filhos não sejam, recebam sobre eles a mesma carga, a mesma herança do pecado que eu carreguei. É interessante quando você olha hoje, a gente tem muitas informações, hoje há muitas justificativas, quando a gente olha, por exemplo, uma realidade quando algo sai do nosso controle. Quando, por exemplo, um filho que foi criado dentro de uma família bem estruturada, por exemplo, ele opta pela homossexualidade. Nós queremos tentar justificar as falhas corriqueiras do dia a dia, mas isso não vem de um momento exclusivo, vem de uma herança que vem sendo visitada de pai para filho. Êxodo capítulo 20, verso 5 e 34, verso 7, a visitação da iniquidade até a terceira e quarta geração. Há uma visitação, e aí às vezes a gente olha assim, mas por quê? Olha só como é que pode ter sido. Por exemplo, eu tenho um exemplo, nós temos exemplos desses na nossa própria família. Como foi o comportamento dos avós, como foi o comportamento dos bisavós, como foi o comportamento dos pais, e a consequência dos filhos, dos netos e dos bisnetos, como eles vêm vivendo. Nós temos, quando eu olho para a minha família de uma forma geral, eu vejo a visitação de forma muito violenta. Mas Deus é culpado? Não, é o homem que não deu ouvidos para Deus. É nós que quando ouvimos Deus não escutamos com o coração. É por isso que a palavra diz assim, quando ouvides a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Porque nós queremos justificar as nossas falhas, pecados e mazelas com a natureza humana, e Deus não aceita esse tipo de justificativa. A única forma com que Deus apaga isso das nossas vidas é um reconhecimento da pessoa de Jesus como autor e consumador da nossa fé, como alguém que nos resgatou por um sacrifício de sangue. É quando nós olhamos para Jesus e entendemos que sem Ele nós não podemos mudar a história da nossa herança e nem das nossas próprias vidas. Não é só uma informação que eu quero que você leve no seu coração hoje, da hereditariedade. Eu quero que nós entendamos juntos, em nome de Jesus, que se Jesus não entrar definitivamente no nosso coração, se Jesus não entrar definitivamente nas nossas vidas, possivelmente você vai andar frustrado a vida toda, porque parece que a sua fé não responde às suas expectativas. E se Jesus não tomar o lugar de reinado na minha e na sua vida, Ele nunca vai atender. Porque você, às vezes, eu e você queremos que Jesus só atenda algumas necessidades específicas, e que Ele entre na nossa vida de forma aonde Ele passa a ser de fato Senhor, dono, proprietário das nossas vidas. Você já viu como nós viemos para a igreja? E aqui nós acabamos de ler um texto que diz assim, um pouquinho de fermento
leveda toda a massa. Todos nós sabemos o que é levedar, né? Faz crescer, faz inchar, faz ter uma aparência de crescimento, mas não de transformação interna. Aqui Paulo fala aos Gálatas assim, olha, ele vem falando a respeito da aceitação do judaísmo, que está sendo trazido de volta para dentro da igreja. Aqui ele está exortando sobre isso, depois ele fala sobre circuncisão, incircuncisão, sobre preceitos, enfim. Só que o que é interessante é quando ele começa a falar sobre isso, daqui um pouquinho ele vem e diz assim, olha, vocês tinham uma prática de vida, vocês viviam uma vida de satisfação pessoal, vocês viviam uma vida, e ele está falando para a igreja, então se ele está falando para a igreja, é alguém que já tinha ouvido ou já tinha recebido Jesus como seu Senhor, alguém que já estava experimentando dos milagres, da porção sobrenatural, do conhecimento, da verdade libertadora, alguém que já estava sendo impactado com a graça de Deus. A igreja da Galácia estava sendo impactada com a graça de Deus e com a transformação poderosa que a palavra estava agindo na vida deles. Então ele vem e chama a atenção das pessoas, assim, olha, vocês prestem atenção, nessa caminhada de vocês, se vocês não vigiarem, um pouquinho de coisa, uma atitude mínima que pareça de uma prática, de uma vida, conforme a sua própria vontade, pode destruir tudo aquilo que você acha que está sendo construído em Deus. De repente você olha para você e você diz assim, não, na minha vida, ó pastor, ó, eu era um cara complicado, eu era alguém que vivia uma vida totalmente desregrada, eu era uma pessoa sem limites, uma pessoa sem escrúpulos, eu era uma pessoa sem expectativas, eu era uma pessoa que vivia somente pensando em mim mesmo, tudo em mim, tudo que eu queria em volta de mim. Inclusive muitas pessoas, porque carregam traumas, ainda vivem uma vida em volta de si mesmo, tentando se justificar, ainda que não vivam em pecado, mas dentro da igreja, uma vida de autojustificação por causa de traumas que receberam. Não são libertos, ou como a pastora liberou esses dias, ela compartilhou lá no grupo as 3 mensagens do pastor Luiz, né, sobre libertação e livres, ou libertos e livres. 3 mensagens que ele ministrou o mês passado, sobre essa liberdade que o Espírito nos dá depois da libertação. Muitos de nós fomos libertos de algo, mas não vivemos livres, porque estamos presos ainda em algumas circunstâncias, e deixamos que algumas das nossas vontades e alguns dos nossos desejos ainda assumam o governo das nossas vidas. Já disse aqui um dia que a maneira mais fácil de você entender o que significa iniquidade, ainda que a NVI, a King James, traga uma palavra iniquidade traduzida para maldade, se você voltar lá para o Jardim do Éden, você vai descobrir o que é iniquidade quando você vê o episódio de Eva e Adão olhando para a árvore do conhecimento do bem e do mal. A Bíblia diz que ela era boa aos olhos, agradável ao paladar, e que mais? Boa para dar entendimento. Existia um desejo sendo estimulado para poder usufruir daquilo que estava sendo oferecido. Então, se nós queremos entender de forma muito simples, muito objetiva, iniquidade seria o desejo desenfreado da satisfação pessoal. É quando você olha para algo, você deseja algo, você quer algo, e que independente da consequência, se for morte ou não, você vai fazer de tudo para que aquilo seja saciado na sua vida. Isso é uma iniquidade, porque a iniquidade entrou aonde? Lá no jardim. Entrou por onde? Pela permissão de um desejo ser satisfeito. Aonde que nós vemos isso de novo? Logo depois da saída do jardim, a palavra diz que Caim e Abel eram homens que assumiram responsabilidades. E como eu disse semana passada, é muito interessante quando você observa a vida de Caim e de Abel, porque quando você vê Deus falando, dando testemunho, onde Moisés está escrevendo a respeito dele, porque Moisés escreveu aquilo que Deus mostrou para ele. Então quando Moisés começa a escrever a respeito da vida dos dois, ele faz um comentário fantástico, ele diz assim: e Deus recebeu, aceitou a oferta de Abel e Deus recebeu a Abel e rejeitou a Caim. Se você ler lá, ele vê que ele recebe uma pessoa e não recebe o ato feito. Até porque o ato feito precisa ter sido construído primeiro dentro, antes de ser feito. Por quê? Porque o ato, como nós explicamos na semana passada, retrasado, não lembro? O ato de entregar uma oferta como primícia era aquela dedicação. A Bíblia diz que ele entregou a primícia das suas crias, das crias dos seus animais, de
gado e de ovelhas. Então, ou seja, todo o primeiro animal nascido de cada primeira fêmea, eu não sei se você calcula, eu não calculei, a Bíblia não diz, mas não dá para imaginar quantos bichos eles tinham. Mas vamos dizer que ele tivesse só 5 fêmeas de cada animal. Os 5 primeiras crias de cada fêmea, ele separou e colocou num lugar de cuidado. E ali ele tratou elas, como nós diríamos no dia de hoje, a pão de ló, com o maior cuidado possível. Por quê? Porque toda oferta ao Senhor já era plantado uma consciência dentro dele, que uma primícia deveria ser sem defeito, sem mácula, sem mancha, não doente. Então dentro dele havia já uma consciência de como oferecer as coisas ao Senhor. Então ele pegou as primeiras crias, os nascidos daquelas suas fêmeas, e cuidou com um extremo carinho até chegar o tempo da sua entrega. Não era só aquela separação que ele botou no bolso e esqueceu e comeu um lanche, botou no bolso e saiu e pagou uma conta. Não, é aquilo que ele separou como primeiro e guardou e ficou esperando a oportunidade de entregar. E isso só alguém que tem um coração rendido a Deus consegue fazer. Só alguém que tem o seu coração dedicado, entregue, que prepara aquela entrega todos os dias dentro de si. Não tem negociação. Ele não pensou, por exemplo, que você já imagina se passasse naquele ambiente, passasse uma tempestade e a segunda cria tivesse morrido. Ele ia ficar sem nada. Ou se ele tivesse um coração semelhante ao nosso, que contasse, bom, eu tenho 5 cabritas, 5 ovelhas, 10 vacas, 3 jumentas, nasceu o primeiro, a primeira cria. Naturalmente nós, quando olhamos para a nossa multiplicação, nós dizemos: meu Deus, o Senhor me abençoou. E já ficamos pensando o que iremos gerar com aquela nova realidade de crescimento do nosso rebanho. Abel não pensou nisso, ele pensou: é a minha oportunidade de dar o meu melhor, o meu primeiro, o meu cuidado, o meu coração. Então a Bíblia diz que ele aceitou Abel e sua oferta, e rejeitou Caim e sua oferta. Até porque, por mais que sejam valores extraordinários, o que move o coração de Deus não são valores, são ações rendidas com o entendimento do que eu estou fazendo. Não é o que eu dou, não é o valor que eu dou, é a dedicação que eu me disponho a fazer. Então aqui nós vemos isso aí. Aí nós temos essa experiência desse homem ofertando e do outro homem também, e Deus rejeitando. A partir dali, quando Deus rejeitou Caim, ele soube da sua rejeição a Deus. Assim somos nós, quando fazemos alguma coisa que já está errado no nosso coração, ou temos desejo, já sabemos que Deus irá nos rejeitar. Todos nós aqui, cristãos, crentes, que já ouviram a palavra e estão aqui porque já foram escolhidos por Jesus, ninguém veio aqui porque escolheu o candomblé, veio aqui porque o Espírito Santo está fazendo a obra na sua vida. Então foi o próprio Deus que escolheu você. Então Deus já começa a imprimir verdades eternas dentro do seu coração. Então quando você começa a se mover, você já tem dentro de você uma informação se é de Deus ou se não é de Deus o que você vai fazer. E aí a palavra diz que quando Caim percebeu que não tinha sido aceito, entristeceu seu coração, desfaleceu seu rosto, e Deus veio ter um tempo de bate-papo com um homem que tinha desistido de caminhar com ele. Então até mesmo aqueles que estão desistindo nunca vão deixar de ouvir Deus, porque Deus vem mesmo quando dentro do coração do homem ele já decidiu pecar. Deus virá e convencerá ele para que ele não viva aquela vida. E aí a palavra diz o quê? Que Deus veio e disse assim: olha, camarada, vou popularizar a conversa e o diálogo. É o seguinte, você está com o coração cheio de amargura, você já começou a trabalhar por você mesmo só, você já vem com uma herança de iniquidade, você já está trabalhando pelo seu próprio desejo. Assim como seus pais pecaram, você já está na mesma intenção. Abel está tentando restaurar um altar de entrega total a Deus, e você não, você já está vivendo por uma iniquidade. O seu desejo está acima da sua consciência, da sua relação com Deus. E aí naquele exato momento Deus fala para eles assim: olha, o pecado está onde? À porta, mas você deve dominá-lo. Todos nós somos tentados, todos nós somos oprimidos de alguma forma a sermos satisfeitos em uma área das nossas vidas. O que nós devemos perguntar é: isso é de Deus ou não?
Isso me construirá em Deus ou não? Isso acrescentará algo na minha vida ou não? Ontem nós falávamos aqui no bate-papo com os jovens, assim, toda vez que a gente se reúne, tanto ontem, quanto nos dias, quanto de manhã nas orações, quanto de tarde quando os irmãos vêm adorar aqui, ou quanto nos cultos que nós fazemos, o nosso maior objetivo é o quê? Continuar a construção da nossa casa espiritual. Todos os dias, quando nós nos reunimos, o desejo é colocar mais um tijolo na construção da nossa casa espiritual, como Pedro fala na sua carta, na primeira carta. Nós somos casas espirituais construídas a partir da pedra angular. Então nós precisamos entender que todo dia nós vamos receber um material de construção para que a nossa casa seja edificada. Só que se nós não entendermos que estamos sendo construídos, nós vivemos uma vida totalmente desregrada e sem propósito. Nós precisamos entender que a iniquidade, ela é algo que mantém-se constantemente insistindo na nossa vida, e que ela só vai perder a força quando uma compreensão de Deus entrar dentro de nós, e nós pudermos dizer, e nós tivermos a liberdade de dizer assim: não, pecado, você não vai entrar. Deus me avisou que você está batendo na porta, e Jesus me ensinou a orar: Pai, ajuda-nos a não cair nas tentações. Ou seja, eu tenho as ferramentas, eu tenho as armas necessárias para vencer todas essas coisas. Só que a Bíblia diz que um pouco de fermento leveda toda a massa. E essa é a iniquidade, o desejo aguçado, desenfreado, exagerado, a concupiscência, um desejo desordenado de ser satisfeito, precisa ser dominado, até porque Jesus levou sobre si os nossos pecados e venceu as nossas iniquidades. Em Jesus nós podemos mudar a nossa realidade. Em Jesus, e somente em Jesus e por Jesus, a nossa vida pode ser transformada. Só que se nós não estivermos atentos a isso, nós permitimos que tempo após tempo alguma coisa tome conta e levede tudo aquilo que nós achamos que está sendo construído para Deus. Há um inchaço, há uma distração, há um corrompimento daquilo que Deus está fazendo, e nós não conseguimos. E aí nós começamos a procurar segundo a prática de toda iniquidade. Todo alguém que comete uma iniquidade, ou seja, uma busca satisfatória dos seus desejos, dos seus anseios, ele vai procurar responsabilizar alguém por uma debilidade que ele praticou. Toda pessoa que peca, toda pessoa que se desvia, toda pessoa que deixa de cumprir alguma coisa que entendeu da parte de Deus, ele vai dizer: eu não fiz porque tinha algo que me impediu. Eu não fiz porque algo me justifica. Eu não faço porque algo me impede. Nunca é assim, não é porque eu quis fazer. Eu pequei deliberadamente. Estava na minha frente a fruta e eu comi porque eu quis. O pecado estava na porta batendo para me matar meu irmão, eu matei porque eu quis. Eu não consigo simplesmente dizer eu fiz e me arrepender do pecado, confessar. Quando a palavra diz assim: aquele que confessa e deixa alcança misericórdia, a primeira expressão de compreensão do confessar não é contar para os outros, é reconhecer que pecou. Não é só sair contando o pecado, é reconhecer dentro de si uma informação que toma seu ser de que você está em pecado. E a partir dali vocês não só reconhecem, mas tem uma atitude de não praticar mais. Aquele que reconhece, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Não é só contar. Contar a gente conta para quem foi ferido. Só que nós precisamos estar atentos que a visitação da iniquidade é uma informação pré-estabelecida, pré-armazenada na nossa maneira de viver. Qual que é a maneira, pastor, de nós vencermos a iniquidade? É quando, como uma relação de um homem e mulher, a noiva se relaciona com o noivo. É como o marido e a esposa se relacionam na sua intimidade, e a semente do pacto da aliança, do pacto de sangue é liberado naquela união, e eles constroem uma unidade de fé, uma unidade do ser, uma compreensão da unicidade da presença de Deus. Só quando nós nos unimos, é quando nós ouvimos Jesus falar em João 17 assim: Pai, eu oro para que eles sejam um, assim como eu e o Senhor, eles sejam conosco um. A relação precisa ser de intimidade. E toda vez que você se relaciona intimamente com Deus, Deus vai liberar uma semente sobre a sua vida. E qual é a semente? A palavra. Nós comentávamos esses dias atrás nos nossos
encontros da manhã, que nós estamos lendo a palavra, alguns leem por ler, outros leem com entendimento, outros leem porque estão no desejo, enfim, não importa por que está sendo lido, mas nós estamos lá lendo a palavra. É impressionante, eu falei, eu acho que foi até para o Rafael, é impressionante como alguns anseios e algumas tentações perdem a força na nossa vida, quando a palavra vai sendo plantada dentro de nós constantemente. Sabe aqueles sentimentos meio malignos? Irmãos, eu luto com muitos sentimentos malignos. De tempo em tempo, por exemplo, eu tenho que lutar contra a consequência da ira. De tempo em tempo, dentro de mim há uma ira dentro de mim. Eu lembro que Jesus disse que eu posso me irar, eu só não posso pecar. Os irmãos conhecem a minha história, né? Ou parte da nossa história, ainda que eu não estou aqui para pregar da gente, eu estou para falar de Jesus, porque Ele é o alvo do nosso. Mas nós temos histórias tristes das nossas vidas. Você acha que é fácil de lembrar que há tantos anos atrás a gente perdeu um ente querido, e do jeito que perdeu, de uma forma violenta? As informações que são bombardeadas dentro da nossa mente são como que você irá se comportar, como você irá revidar, como que você irá se posicionar numa consequência, numa situação dessa. Você acha que é fácil todos os dias você lembrar de uma circunstância e você ter que entender que Deus está construindo algo dentro de você que não permite que o seu eu caído viva uma vida de justiça própria? Porque se você não viver constantemente permitindo que Deus transforme o seu interior, constantemente você vai estar dizendo assim: Deus, mas o Senhor não fez justiça segundo os meus olhos. Deus, o Senhor não atendeu às minhas expectativas. Deus, o Senhor parece que esqueceu de mim. Por que as coisas não acontecem da maneira que eu imaginava que tinha que acontecer? E aí dentro da gente surge o quê? Um sentimento de contrariedade, a ira toma conta. E aí você pensa assim: eu posso me justificar pelas minhas ações. É próprio eu ser justificado. E aí vem a palavra do Senhor que diz: amar, perdoar e esperar. Descanse no Senhor. E o que é mais impressionante ainda não é nem só você ter que descansar no Senhor, numa expectativa do que Hebreus diz assim, quando o Senhor diz assim: minha é a vingança. Não, é entender que a vingança do Senhor é totalmente baseada numa misericórdia que me alcançou, e se me alcançou, vai alcançar todos os outros que pecaram, tanto quanto eu, mais ou menos. Nós temos que ter essa expectativa, mas só existe uma maneira disso acontecer nas nossas vidas: é quando o DNA do Senhor começa a ser plantado dentro de nós através da sua semente, do seu sêmen. É quando o seu sêmen entra dentro de nós, como igreja, como noiva, como esposa, como amada dele, e esse pacto de aliança, esse pacto de sangue vai se misturando com a gente, e a gente não vive mais pela nossa própria expectativa. Aí a gente pode entender por que Paulo diz assim: agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É quando aquele envolvimento é como um amalgamar, né? Como aquela mistura de ferro, que você já um pouco não descobre quem é mais. É claro que nós sabemos, é só conviver comigo um pouquinho, você descobre que tem mais de mim do que de Jesus. Mas a expectativa é não desistir, para que até Jesus seja formado em mim de forma plena, até que Jesus seja formado em nós de forma plena. Mas para que isso aconteça, eu preciso me esforçar de não participar de nem um pouquinho de um fermento que pode estragar tudo e eu nem perceber. Porque assim nós vivemos hoje como igreja, de uma forma geral. É nessa expectativa que nós vivemos como igreja, porque mais de 50% dos pastores ou dos líderes religiosos hoje são enganadores. Só que nós não temos um parâmetro, porque o nosso parâmetro parte a partir de nós e não a partir de Cristo. E quando parte a partir de nós, nós queremos tolerar algumas coisas e justificar outras. Nós não permitimos que a verdade que liberta e que transforma entre dentro de nós e ela seja inegociável. Ela não tenha mais nenhum tipo de negociação. Ah, mas eu não cumpri isso porque Deus sabe do meu esforço. Deus sabe que Ele morreu por mim e por você, e que toda vez que eu permito que a palavra dEle entre dentro de mim, ela vai cumprir o seu propósito e não vai voltar para Ele vazia. E ela, como uma espada de dois fios, ela vai fazer separação entre alma e espírito, pensamentos e intenções do coração. Ela tem o poder para fazer isso. Só que se nós não atentarmos, queridos, nós vamos ficar sempre assim, numa boa justificativa.
Nós vivemos num tempo hoje onde a igreja é fria, distraída e gosta de movimento. Nós vivemos num tempo hoje que as atividades que parecem espirituais, as atividades que mexem com o meu emocional, e se elas não mexerem com o meu emocional, e não que não possa ser mexido no seu emocional, mas que se elas não mexerem no seu emocional, não é de Deus. Nós gostamos do ambiente da unção, mas a única forma de transformação que a Bíblia nos ensina para termos experiência com isso é o conhecimento da verdade, é através da palavra. Unção não transforma, unção despedaça jugo, mas não transforma. A Bíblia diz que a unção despedaça o jugo, ou seja, ela traz um ambiente de liberdade para que você possa escolher viver na liberdade. Mas o que transforma definitivamente uma pessoa é o conhecimento da verdade. E conhecereis a verdade vos libertará. É quando nós olhamos para a verdade, a palavra implantada dentro de nós, nós descobrimos inclusive verdades que são mentirosas dentro de nós. Nós descobrimos que as intenções do nosso coração, a qual a palavra tem o poder de separar dos pensamentos, também são negativas quando nós olhamos à luz da palavra. Irmãos, a Bíblia diz assim em 1 João, já fui muito longe do que eu ia, mas em 1 João, capítulo 1, a partir do verso 5, diz assim: a mensagem que dele recebemos é qual? Luz. E se nós estamos na luz, nós nos aproximamos dele e temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Olha o segredo maravilhoso de uma transformação, de uma característica hereditária. Nós vivemos em trevas porque recebemos informações de trevas, temos informações malditas, de maldição, de destruição, de um monte de coisa ruim que vem do pecado dos pais, que vem como Davi disse assim: pecado concebeu-me a minha mãe. Nós vivemos numa herança de distorção da nossa criação. E aí nós encontramos Jesus, e a Bíblia diz que Jesus é a luz do mundo, e nós recebemos a mesma natureza. Quando Jesus envia, ele diz assim: a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Então há uma luz dentro da nossa característica, do nosso chamado hoje, que precisa ser manifesto. Mas para que isso aconteça, eu preciso entender que há trevas em mim, e eu preciso me posicionar da luz para que as trevas que existem em mim sejam vistas. Quando nós lemos a parábola lá da mulher que perdeu a dracma perdida, é muito joia, muito legal. Por quê? Porque ele disse que ela tinha 10 dracmas e ela perdeu uma dracma. Quando ela se deu por conta que ela estava desviada, quando ela se deu por conta que ela estava se perdendo, o que ela fez? Acendendo a luz, foi varrer a casa, foi fazer uma limpeza. Essa é a concordância desse texto que João fala. Ele diz o seguinte: você entendeu? Você conseguiu ver que você está se perdendo, está perdido? Faz o seguinte, vem para a luz. Porque aí você vai conseguir ver o que as trevas impediram você de ver, que tem áreas da sua vida que você precisa limpar, que às vezes foi um pouquinho de fermento que você deixou entrar. Você precisa varrer debaixo do tapete, você precisa varrer atrás do guarda-roupa, você precisa varrer atrás da geladeira. Você já viu que tem móveis na casa da gente que a gente nem gosta de mexer, porque se mexer até assusta o que tem lá embaixo? Assim é a nossa vida espiritual, tem coisas que parece que a gente não quer mexer porque sabe que está sujo. Olha para o seu irmão e diga assim: você sabe onde está sujo. Aleluia. Você sabe onde está, irmão. Não precisa de um profeta te revelar e dizer: eis que te digo e te falo. Você sabe aonde é que tem uma barata escondida. Não, você sabe onde é que está a sujeira. Você sabe. Você sabe lá naquele cantinho que você já nem mexe mais, tem tanto entulho, tanta coisa que você nem quer mais aquilo. Você sabe que se você começar a mexer, mais da metade daquilo vai fora. Assim acontece quando a gente faz mudança. Já viu quando a gente faz mudança? Quando você começa a fazer mudança, você fala assim: mas por que eu guardo essa porcaria? Há 10 anos que está guardado dentro da gaveta. Mas isso aqui eu já podia ter jogado fora. Aí você começa, daqui um pouco, a sua mudança resume-se em 80% do que você tem. Porque 20% você viu que era desnecessário. Era entulho, lixo, não tinha propósito. Você vai acumulando coisas. Assim somos nós espiritualmente. Nos envolvemos com o que não deveria, deixamos de fazer o que tínhamos que fazer, e a nossa vida vai sujando, e aí a luz vai saindo. Ontem nós falamos aqui, né, com os meninos, ontem nós fizemos o culto às escuras aqui, uma lanterninha que tinha aqui, porque faltou luz na rua. E aí uma hora apagaram a luz, né, o João apagou, que o João estava com a luz liga e desliga ali incomodando,
E aí quando apagou a luz, passou um tempo, estava tudo claro de novo. Assim é a nossa vida espiritual. Você pode estar aqui, ó, nós podemos estar aqui nessa penumbra. Até esqueci de ligar o resto da luz hoje, né? E tá bom assim, ninguém está reclamando, todo mundo está lendo com a maior tranquilidade, porque hoje está sombrio, mas a gente se acostuma com pouca claridade. Já viu no quarto? Ontem até a Letícia falou sobre isso. Já viu no quarto? Quando você está lá no quarto, você apaga a luz para dormir, aí parece que some tudo, né? Você caminha tateando, porque você sabe onde estão as coisas. Passa 3 minutos, 5 minutos, você abre o olho e você enxerga tudinho dentro do quarto, e não tinha luz nenhuma, porque os nossos olhos se condicionam ao tipo de iluminação que nós estamos dispostos a viver. E espiritualmente também é assim. Ah, mas eu dou conta de enxergar ainda, pastor, no escuro. Meus olhos são bons. Não, é você que perdeu o prazer pela luz. Você que perdeu a alegria pela luz. Por quê? Porque a luz faz com que você tenha que arrumar o que está em desordem, faz com que você tenha que limpar o que está sujo. Mas no escuro não. Os irmãos não acenderam a luz hoje para mim não enxergar as teias de aranha, irmão. Porque quando tem muita luz aqui, eu enxergo teia de aranha que é impressionante. Hoje meu braço está compridando porque eu não enxergo de perto, mas de longe meus olhos são fofoqueiros, né? Por quê? Porque nós aprendemos a observar somente o que nós queremos. E dependendo da claridade, nós vamos enxergar com mais nitidez ou com menos nitidez. Então quem ouviu a mensagem, que é luz, vem para a luz. Porque vindo para a luz pode ter uma vida de reorganização. E essa vida de reorganização faz com que você aprenda a viver em comunhão com o corpo. A Bíblia, quando fala lá em Hebreus 10, quando ela diz a respeito dos desigrejados, que é as pessoas que querem viver hoje, e eu não estou falando de igreja e instituição, ok? Centro de comunhão cristã, 4 paredes, tecladinho de fundo para ser legal, não estou falando disso. Estou falando de corpo de Cristo, ligação de função. As pessoas estão totalmente desconectadas porque elas não querem mais. Por quê? Porque se elas tiverem que viver em comunhão, elas têm que viver na luz. Convive 3 dias comigo na minha casa. Convive 5 dias comigo na minha casa. Me convida para conviver com você 5 dias na sua casa, para ver se eu não descubro tudinho que está escondido debaixo do tapete. Porque não tem como se esconder muito tempo. Agora, quando nós estamos na luz, nós não estamos nem um pouquinho preocupados em esconder nada. Nós queremos que tudo seja exposto. Nós queremos que tudo seja trazido à luz, às claras. Para quê? Porque tendo comunhão, a luz brilhando sobre a minha vida, a comunhão faz com que o sangue de Jesus, que nos purifica, nos lava, ou seja, toda sujeira vai sendo retirada da nossa vida. Porque nós temos comunhão, a luz nos faz ter comunhão. A luz nos faz vir para a luz e ter comunhão com os outros. E quando temos comunhão, o sangue nos lava de todo o pecado. E o nosso DNA começa a ser transformado. A nossa vida vai sendo transformada. Mas deixa eu citar aqui, porque, meu Deus, Jesus, obrigado, mas eu fiquei longe. Mas eu vou voltar lá, nem que seja semana que vem. Verso 19. Olha um pouquinho das sementes, ou melhor, do fermento. Eu quero que você observe 2 formas de expressão que Paulo usa aqui. Mas olha um pouquinho do fermento aqui. Ora, todo mundo achou? Quem achou diz eu achei. Aleluia. Gálatas 5, verso 19. Eu vou trocar, tá bom? Só o início, não estou mudando o teor da palavra, só para você compreender. Ora, um pouquinho do fermento ou os fermentos são manifestos, ou como está escrito, as obras da carne são manifestas. As quais são a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, as inimizades, um pouquinho de fermento, as contendas, mais um pouquinho de fermento, os ciúmes, as iras, as divisões, né, as facções, as dissensões, aquilo que espalha, os partidos, as invejas, as bebedices, as orgias e coisas
semelhantes a estas, contra as quais vos previno, como já antes vos preveni, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Um pouquinho de cada coisa dessa, um pouquinho de avareza. Pastor, não está escrito aqui, mas a Bíblia diz que avareza é a mesma coisa que idolatria. E idolatria é o mesmo pecado de feitiçaria. E feitiçaria é o mesmo pecado qual? Rebeldia. Olha a conexão, a ligação que a Bíblia nos faz de entender as iniquidades manifestas em nós. Essas sementes, essas distorções da nossa informação genética e espiritual, que nós não observamos, porque a Bíblia nos chama a ter uma vida oposta a isso. A Bíblia nos chama a ter uma vida de santificação e de purificação constante. Então tudo aquilo que eu pratico, ainda que como com desculpa, mas é porque eu não consigo, é porque ainda é um fermento que está levantando toda a massa e você não conseguirá entrar no reino de Deus. Ainda é uma manifestação da sua natureza antiga, que você não permite que a semente de Deus transforme você. Porque se Jesus entrou na nossa vida, ainda que nós não consigamos fazer tudo instantaneamente, mas se Jesus entrou na nossa vida, é fato que todas essas coisas vão ser tiradas da nossa vida. Todas as vontades da bebedice, todas as vontades das contendas, das divisões, das iras, das facções, todos esses desejos de fazer, eles vão perder força em nós. Por quê? Porque está sendo plantado, está sendo introduzido em nós uma semente incorruptível, que é a palavra de Deus sendo plantada dentro de nós. E o semeador saiu a semear. E a semente era o quê? A palavra de Deus. É quando ela encontra o lugar propício, é que ela faz com que nós nos tornemos de novo a imagem e semelhança do nosso Redentor. Mas se a palavra não entrar, irmãos, ela entra o quê? Costumes, doutrinas, preceitos. E o Senhor Jesus disse: de preceitos e preceitos isso não transformará ninguém. Você já viu, ainda que eu acho positivo em parte, mas você já viu como tem gente que gosta de viver aquela vida de cabresto, como o próprio Paulo escreve à igreja de Colossenses, dizendo assim, ó, não toque, não coma, não prove, não faça. Irmãos, até hoje tem, ainda que eu respeito a opinião, por favor, não diga que eu estou endemonizando, diabificando isso que eu vou falar. Mas tem gente que não come coisas ainda que a Bíblia nunca nos proibiu. A Bíblia diz que nós não temos que comer comidas sacrificadas a ídolos. Mas você tem participado de algum altar idólatra para saber se a comida tem sido sacrificada? A não ser aquele churrasco que você compra do dia de Fátima, de coisa, isso aí já é sacrificado a ídolo. E se você, é mesmo, pastor? Não tem problema? Tem. Aquela rapadura que você compra no dia de São João, comida sacrificada a ídolo. Isso é porque é uma data específica, um culto oferecido especificamente. Então você sabe por que é aquilo. Pastor, eu não posso comer pé de moleque. Pode comer o pé, a canela, o joelho, o que você quiser, mas não precisa ser na data específica. Você pode se abster daquilo. Pode comer rapadura, pastor? Pode, até quebrar os dentes. Mas você tem que entender que você não pode participar do altar. É o altar que você não pode participar. Só que aí tem gente que hoje não come isso, não toma aquilo, não bebe isso, não faz isso. Irmãos, é tanta coisa que não se faz, que não tem nada a ver com a palavra. Pastor, mas eu ouvi falar que a tal da maionese é do Satanás. Eu também ouvi falar e fiquei 14 anos sem comer. Como eu fui idiota. Melhor maionese que tinha. Hoje tem outras melhor, né? Hoje a gente compra outras melhor, não precisa mais dela. Mas foi 14 anos sem comer. Pastor, eu até um dia ouvi um pastor dizer, começa a procurar, porque se você procurar você vai achar. Eu ouvi um pastor pregando num culto que se algum irmão tivesse o carro com o nome de Azira, que se livrasse dele. Por quê? Porque Azira é o nome grego de Astarote, que é a rainha dos céus. Então é um nome que tem de indicação e culto. Isso assim, você não pode ter, mas daí no final diz assim, mas se alguém quiser me ofertar, eu recebo.
Então, se alguém tem um azira, né, que eu consagro, passo o óleo. Irmãos, eu nunca mais fiz, deve fazer pelo menos uns 15 anos ou 14 que eu não unjo mais nada. Graças a Deus. É raras as vezes que algum irmão me pede para ungir alguma coisa, né? No início era mais difícil, mas hoje a gente leva de boa, faz até piada. Pastor, mas o senhor não unge carro aqui? Não, irmão, quem unge com água benta é o padre no dia do São não sei o que lá, que ele joga aquela aguinha lá assim. Eu não copio nenhum tipo de rito idólatra, feiticeiro, porque isso é cópia de rito, porque Jesus nunca ungiu nada, a não ser doente que ele mandou ungir. Pastor, não tem que ungir os umbrais da casa? Tem, você mata um bode na frente dessa casa, pega aquele sangue e unge. O único jeito que tem, se você quer cumprir a Bíblia na sua literalidade, faça do jeito certo. Não pode ser o óleozinho de Israel. Não, irmão, não tem óleo de Israel. Quando eu compro aqueles olhinhos de oliva ou aquele outro ali assim, que a gente abençoa e diz que é óleo ungido, mas não é o óleo do jeito que tem que ser. Mas a gente cumpre as expressões proféticas, a gente cumpre as ações proféticas com a simbologia profética, mas isso é só uma simbologia, não vai mudar nada. Quantas vezes nós tivemos gente que não congregou, não ficou aqui na igreja, que comprou um carro no segundo culto. Pastor, comprei um carro, Deus está me abençoando. O senhor unge o carro? E aí eu disse, agora? Não, irmão, não unge o carro, não, unge você, para você ser um bom motorista, prestar atenção, para cuidar do carro. Porque não adianta ungir o carro, porque ele não anda sozinho, ele não se abastece sozinho, ele não paga o combustível e nada dele sozinho, é você. Pronto, o irmão não voltou mais, porque ele queria que eu benzesse o carro dele. Cópias de feitiçaria e idolatria. Pastor, mas eu já fiz isso, o que o senhor faria com isso que eu já fiz? Irmão, não mudou nada na sua vida. Tudo que é feito por fé não é pecado. Só que o problema é quando a gente começa a entender que tem coisas que estão fora daquilo que Deus espera que a gente viva. Nós precisamos viver uma transformação, uma semente entrando dentro de nós e mudando de dentro para fora. E eu tendo uma vida totalmente renovada. Uma vida totalmente renovada. Irmãos, eu queria hoje. Jesus tá bom, Jesus, eu entendi. Eu sei quem manda aqui. Já sei. Mas eu queria ter falado de uma profundidade mais um pouco, mas eu vou falar na semana que vem, para você continuar pensando comigo sobre a natureza que você vive, para que ela seja transformada todos os dias, para que você não corresponda à expectativa nem terrena e muito menos maligna, mas que você corresponda àquilo que foi escrito a seu respeito no céu, para que você viva o que Deus tem para você. Que você entenda. Hoje eu vejo muita gente perdida nos ambientes que deveriam ser de destino, de localização espiritual, de conhecimento espiritual, de entrega espiritual, de construção, de edificação. Eu vejo gente perdida. Muitos de nós estamos sentados aqui perdidos, porque pastor, mas eu já tenho tanta informação, e o que você tem feito dela? Essa informação, ela já começou a impregnar suas entranhas, ela já começou a mudar seu ser. Se ela já está mudando, você não está num processo positivo. Mas se ela é só informação, você continua simplesmente alguém que está observando de longe e não deixa Jesus te trazer para dentro. É muito legal, é muito positivo, irmão. Eu amo você, eu amo cada irmão que vem aqui, né? Eu acho legal que uns dias vem um, outros dias vem outro. Tinha uma época que eu me frustrava com isso. Tinha uma época que eu entristecia. Mas os irmãos, e hoje eu tenho uma convicção no meu espírito que só vem quem Deus tem para dar alguma coisa naquele dia. Aí aqueles que não vêm, Deus não tinha, não quiseram receber. Porque se quisessem receber, estavam. Precisa ser despertado dentro de nós um desejo de cada dia conhecer mais ao Senhor. Paulo disse assim: eu prossigo para o alvo e eu estou me empenhando para conhecer e tornar-me conhecido dele. Ele escreve aos Filipenses. Mas como nós nos acostumamos tanto com os ritos, tanto com os dogmas, tanto com as informações, nós tiramos de dentro de nós aquele desejo de estarmos vivendo a mensagem da luz, que nos faz comungar com todos, que nos faz ter uma vida aberta para que as trevas sejam dissipadas da nossa vida e o sangue seja constante na minha vida, ao ponto de os pecados, mesmo antes deles serem praticados, eles já foram impedidos pela manifestação do sangue, porque é uma nova vida em mim. Então eu separei Gênesis, Atos, aqui um monte de texto que eu queria falar um pouco mais, mas eu vou deixar para a semana que vem, até porque eu queria fazer uma coisa aqui.
Mas eu queria fazer com entendimento, por favor. Eu quero fazer uma liberação, mas com muito entendimento. Por favor, entenda, ore antes de fazer. Pastor, e se ninguém quiser fazer? Eu também entendo que há um ambiente de intimidação nesses dias. Há um ambiente de coação. Você já viu que nos seus ambientes públicos, às vezes, parece tão difícil falar de Jesus para algumas pessoas? Parece que você está num ambiente ali e você sente dentro de você que aquela pessoa precisa receber uma palavra. Parece que você o vê assim, diz assim, eu tenho a espada certinha que vai entrar no coração da pessoa. E aí você até se motiva, mas parece que alguma coisa acontece. Ou o assunto muda, ou chega alguém, ou acontece alguma coisa que faz com que você tenha que guardar a espada de novo e não consiga liberar uma palavra para a pessoa a qual o Senhor colocou diante de você. Isso é um ambiente de intimidação. Você sabe que dom você tem? Alguém sabe disso? Alguns aqui ouviram, ano passado nós falamos sobre dons, não falamos tudo, não fomos muito profundo, mas falamos sobre dom. Mas entendendo o que é dom, alguém sabe que tem dom aqui? Quem sabe só levanta a mão para mim saber que você tem um dom. Levanta bem alto assim para mim ver, irmão. Os outros também vão ver para contabilizar. Dom, você tem um dom? Aleluia. O resto não tem dom. Você não tem dom ainda, irmão. É tão fácil ter dom, é só se relacionar com ele e dar dom para a gente. Pastor, que dom? É porque às vezes a gente olha alguns dons que parecem ser mais interessantes. Quando nós falamos de dom, a gente quer primeiro logo aquele que chama atenção para a gente. Eu quero dom de curar, pastor, porque aí eu posso fazer uma fila na minha casa de cancerosos, de aidético, que todos vêm aqui que eu estou de graça, recebi de graça, dou de graça, mas uma atenção pessoal. Eu gosto muito da exposição. Deixa eu trazer uma revelação que pode transformar a sua vida. Um dia eu ouvi o Paulo falar aqui, o pastor Paulo, nosso amigo. Um irmão chegou para ele, na última vez que ele veio aqui, um irmão chegou para ele e queria saber em qual dom ele fluía. E perguntou para ele assim, então pastor, qual que é o dom que o senhor tem? E aí ele é muito doce, muito educado, ele disse, dom? Não estou entendendo, irmão. E trocou o assunto, ele falou, mas qual dom? Dom assim, qual que é aquele dom bíblico, 21, aquele negócio? Quais os dons que o senhor tem? Ele, dom que eu tenho? Não sei, irmão, que dom que eu tenho. Como o senhor não sabe? Ele tem 35 anos de ministério, 38 anos. O senhor não sabe que dom o senhor tem? Não. Aí ele começou, não, assim, dom de profetizar, dom de conhecimento, que os irmãos comumente chamam de palavra de revelação, né? Ele diz, agora eu entendi quais os dons do Espírito Santo, o irmão quer saber que eu tenho. Isso, pastor, quais os dons do Espírito Santo? Ele, todos. E o irmão, uau, todos, pastor? Se todos, eu tenho todos, porque os dons não são meus, são dele, são dons do Espírito. Eu estou disponível a Deus para que todos os dons sejam manifestos para mim, para servir os meus irmãos quando necessário. Se é de cura, se alguém está doente, eu posso orar ao Senhor que cura. Se é de revelação, palavra de conhecimento, e alguém precisa, Senhor, usa a minha boca para falar. Se é de sabedoria, sim, ele começou assim, eu tenho os dons, porque os dons foram dados por Deus para serviço da igreja, para que você edifique o seu irmão. O dom não foi para você, o dom não é para mim, o dom não é para nós, não é para autoexaltação, para autopromoção, o dom é para servir os outros. Então eu disse assim, eu tenho todos. Eu conversava com o Evandro, ele disse, cara, é de Deus, eu também tenho todos. Eu também agora tenho, eu não sabia, eu tenho todos. Já vi fluir quase todos na minha vida, mas como a gente gostaria, como um crente dominador e de autopromoção, que a gente tivesse um em destaque para dizer, me procure que esse funcione em mim. Porque as pessoas começam a procurar os gurus da igreja, começam a procurar os oráculos da igreja. Não, vamos lá na igreja que lá tem o irmão do Revela, lá no outro tem um que tira caroço, lá no outro que tira calo, o outro cura espinhela caída. E aí a gente começa a procurar aquele que vai fazendo os milagres. A gente gosta disso. Não, vai lá, porque lá tem assim, lá os irmãos oram em língua e revela, irmão, o negócio lá é perigoso. Eu já ouvi vários. Só que os dons são dados para serviço da igreja, para atrair o descrente. Quais os dons? Quem tem dom aqui? Quem tem o Espírito Santo, levanta a mão, só para mim saber se você tem o Espírito Santo. Se você não tem ainda, eu vou te apresentar ele agora. Ok. Eu queria que você ficasse de pé um pouquinho.
Quem entende que foi chamado para servir Jesus e o seu corpo? Levanta a mão, só para mim saber. Irmão, eu estou pedindo, eu sei que eu estou... Por que eu estou pedindo para levantar a mão? Porque eu não quero que ninguém faça nada que não sinta liberdade. Quem tem uma compreensão de um dom predisposto na sua vida, aí é aquele que agora eu vou nos dons específicos. Por exemplo, a Bíblia fala que existe o dom de presidir, o dom de administrar. Eu preciso de uns 3 aqui na igreja, estou orando, porque o resto é ruim demais, né? Dos que já tem, já vi que ninguém tem um. Dos antigos, nenhum tem. Vamos ver se os novos surgem aí com dom de administrar, porque os antigos, tudo terrível, não tem esse dom, mas vai ter, em nome de Jesus, né? Tem uns que tem dom de contribuir. Esse é o dom mais interessante. Eu digo por quê? Porque nós aprendemos do Senhor a viver com Ele. Porque quem contribui não contribui porque tem, contribui porque é natural da sua vida. Ninguém contribui porque tem. Quem contribui porque tem é aquele que calcula como ele vive. E eu não estou falando isso que você tem que ter uma desordem, uma desorganização. Uma das partes que eu ia falar hoje sobre a dependência do Espírito, eu vou falar semana que vem. E entender o que é dependência do Espírito é você saber que a sua vida não é sua. E que se Jesus disser hoje assim: olha, seguinte Rodolfo, seu tempo venceu, compra uma passagem você para Laiane aí que eu vou te mandar para o Alasca. Jesus falando, não sou eu. Para o Alasca, eu ia falar um lugar mais bonito, mas veio o Alasca. Não sei se porque eu quero botar vocês numa fria, mas você surgiu Alasca, né? Fazer o que lá? Pregar para, como é que é? Não, como é que é aquele pequenininho? Esquimó, né? Pregar para os esquimó lá, vamos lá. Mas pastor, já aprendeu a mexer com cachorro, que é mais curtinho, né? Então você vai ensinar os esquimó, sei lá. E aí você vai dizer assim: mas espera aí, Jesus, eu tenho um empreendimento. Hoje eu e minha esposa, nós temos um pet, estilo pet, né? Estilo pet. Você que tem um cachorro para dar banho, pode levar lá. O meu vê milagre todo mês, né? E não judia. Eu vou falar uma coisa para vocês, que eles não judiam. Não é porque eles estão aqui não, porque quando a Laiane chega lá, o Bob já fica caçando a gaiolinha para entrar. Então ele deve gostar de tomar banho com ela, né? Então, mas eu tenho um empreendimento. A Laiane faz laços, LBF, né? É esse negócio aí. Tem L de lacinho. Se você vê um dia o Rodolfo de lacinho, é porque ele é um modelo dela, né? Ele é casado, é o modelo dela. Então, enfim, eu tinha planos, pastor. Eu queria montar um hotelzinho de cachorro. Eu queria maior do que eu já tenho, e não sei o que. Mas quando Jesus falar assim, é agora, acabou. Como assim, pastor? Jesus não nos vai perguntar se a gente quer? Aquele que é nascido do Espírito é como o vento, não sabe de onde vem e nem para onde vai. Esse é um dos textos que comprova o quanto nós estamos desconectados da vontade de Deus. Porque se Deus dissesse hoje para mais de 90% de nós que estamos aqui hoje: eu quero que você largue o que você está fazendo e faça algo, provavelmente nós diríamos para Jesus: eu comprei um campo, eu casei, eu tenho algumas coisas para fazer que eu não posso ainda. Provavelmente nós teríamos as mesmas desculpas que Jesus ouviu no tempo dele. É por isso que nós precisamos urgentemente ter um desejo que o nosso DNA espiritual seja transformado à imagem do DNA de Jesus. Porque Jesus não pensava 2 vezes antes de obedecer o que o Pai mandava. Jesus não questionava, Jesus não contestava, Jesus só dizia: eis-me aqui, o que eu tenho que fazer? A minha alma não deseja beber desse cálice, mas seja feita a tua vontade. Eu queria que, quem sabe do seu, eu quero fazer um ato aqui. Eu quero enviar pessoas. Eu quero que você tenha consciência disso. Enviar para onde? Para o Alasca, pastor? Estou fora. Não. Eu quero responsabilizar a sua vida que tem um dom, para esse dom tocar pessoas a partir de hoje. Eu quero responsabilizar. Pastor, eu tenho um dom. Eu tenho uma facilidade de me envolver com pessoas. Então, no dom de serviço, eu sou um evangelista. Eu quero que você saia daqui hoje sendo alguém que flui
no seu dom. Eu quero que você chegue na rua e quando os dons, as maravilhas, os mistérios, o poder de Deus começar a manifestar, você diga assim: eu sou um missionário enviado por Deus nessa cidade. Eu não sou um enviado missionário da minha denominação. Eu tenho uma responsabilidade com o reino de Deus que está dentro de mim. Eu tenho uma responsabilidade com aquilo que eu me envolvi, que chama-se reino de Deus. E eu vou me empenhar em ser encontrado por Deus quando Ele vier, fazendo o que Ele depositou sobre a minha vida. Eu queria que você já entenda o dom que você tem. Pastor, eu tenho o dom de servir, também é um dom. E acredito que esse é o mais excelente, porque esse você copia diretamente de Jesus. E você entende, eu queria que você viesse aqui porque eu quero orar com você, eu quero ungir você, eu quero enviar você. Aleluia. Eu queria que você viesse aqui na frente, quem entende. E eu quero, o que eu vou fazer, pastor? Eu quero que você se responsabilize com aquilo que Deus colocou na sua vida. Eu quero que você diga assim: Senhor, eu estou aqui, eu tenho um papel. Eu vou influenciar jovens, eu vou influenciar velhos, eu vou influenciar viúvas, eu vou influenciar mulheres, eu vou influenciar, sei lá o que. Ontem eu estava falando, a minha grande, pode ficar aqui na frente, aqui, vocês aqui. Pode vir para cá, mais aqui, Rodolfo. Eu quero, ontem eu estava falando, irmãos, nosso, um dia, pode vir mais para cá, né? O nosso chamado, um dia um amigo denominou a nossa função ministerial. Ele disse assim: pastor, a sua função ministerial é ponta de lança. É ponta de lança. Aquilo que ninguém dá conta, aquilo que ninguém tem coragem de fazer, vocês vão e fazem. Então o papel é abrir. E eu estava falando ontem aqui, quem começou há 14 anos atrás a evangelizar no Carnaval em Primavera do Leste foi nós. Nós evangelizamos 2 anos. Depois, a partir de então, todos os anos tem gente evangelizando. Nós começamos a evangelizar os moradores de rua. Há 12 anos atrás, nós levávamos comida para os moradores de rua, levava para casa, trocava de roupa, dava banho, tirava capeta, fazia aquele negócio todo. Disso surgiu a Casa de Boaz. Depois surgiu um monte de gente querendo fazer. Até uma casa está vindo lá do Mato Grosso do Sul para abrir agora com alguém que já conviveu com a gente. Não sei se vai dar certo, mas eu abençoo eles em nome de Jesus. É por causa da motivação. A vontade é boa, a motivação às vezes é errada, é para provar que dá certo. Mas eu já abençoei para que eles viessem e cumprissem o papel, porque o nosso papel é começar. E vários outros serviços. E ontem eu estava falando assim, alguns irmãos tiveram experiência de quando nós orávamos com os travestis. Porque ninguém das igrejas da cidade, que eu sei até hoje, para conversar com os travestis, a não ser nós que saímos. E sabe quando que nós íamos? Quando nós nos reuníamos no culto de homens. Nós terminávamos a nossa comunhão com o culto de homens e dizia: galera, agora nós vamos. Juntava 4, 5 carros e tudo com essas carinhas bonitinhas, carinha de boneco, né? Que a gente chega assim, que os travestis chegavam a assustar. Nós já abria as portas dos carros, eles iam correr: para aí que nós vamos orar. E quantas experiências nós tivemos. E eu disse assim: o nosso começo é para quê? É para despertar as pessoas a fazer. Os travestis continuam na rua. Eles precisam ser ministrados. Eles precisam ser amados. Eles precisam ser experimentados pela graça de Deus. Mas quantos de nós achamos que eles são responsabilidade de outros? Eu estou dando só um exemplo. Mas hoje faz 2 semanas que eu estou com isso no meu espírito. 2 semanas. E semana passada eu tinha tudo organizado para fazer e não deu. E eu disse assim: hoje eu coloquei no meu celular, eu não termino o culto sem fazer. Eu quero que você saia daqui responsabilizado pelo dom e pelo chamado de Deus na sua vida. Eu não estou ungindo pastores, profetas, evangelistas a cargos. Eu quero ungir você como alguém que o céu convocou para ser o que você é. Você não presta conta para uma denominação, para um pastor. Você vai prestar conta para aquele que te chamou, que te tirou das trevas e te trouxe para a luz. Não é para mim que você vai dizer: ah, pastor, não. Mas você vai se responsabilizar por aquilo que Deus começou a gerar no seu coração. Eu quero que o Senhor incomode tanto a você com essa unção e com essa responsabilidade, que você não vai dormir mais pensando naquilo que você tem que fazer para o Senhor.
com aquilo que você tem que levantar. Assim, hoje eu vou levantar, eu vou trabalhar, eu vou estudar, mas eu tenho um chamado. E hoje parece que o Espírito Santo está me aguçando para curar alguém. E aí o Espírito Santo vai chegar alguém e diz assim: parece que você está com dor de cabeça, né? Vem aqui que eu tenho uma solução para você. Tá, você vai orar e o negócio vai acontecer publicamente. Eu acredito, é por isso que há uma inquietação no meu espírito, que milagres vão acontecer publicamente através da sua vida. Para quê, pastor? Para trazer todo mundo para cá? Não, para levar todo mundo para lá, para o céu. E aqueles que ouvirem, entenderem que você é o pastor do cuidado da vida deles, eles vão vir atrás de você. Mas não é esse o nosso objetivo. O objetivo é apresentar aquele que nos resgatou e sermos responsáveis com a verdade que ele vai viver, que essa pessoa vai viver. Então eu queria que você estivesse orando e já apresentando diante de Deus aquilo que você já entende, aquilo que é uma compreensão pessoal. Pastor, eu estava orando aqui, eu já orei por pessoas e foram curadas, eu já tive palavra de sabedoria, eu tenho palavra de conhecimento, eu tenho uma unção sobre a minha vida que traz cura, que traz paz, eu tenho uma unção de pastoreio, eu tenho uma unção de cuidado, de construção. Eu não sei que unção você tem, mas eu quero que hoje você se responsabilize com ela no nome de Jesus. No nome de Jesus. Então ore ao Senhor, fique orando, gaste um tempo orando agora. Eu vou orar com você. Depois que eu orar com você, você é livre para permanecer aqui na frente.